A paz, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, para estarmos cumprindo o nosso propósito diário de ler a palavra do Senhor e alcançar o nosso propósito anual de ler toda a Bíblia Sagrada neste ano de 2021. E você que está chegando agora é nosso convidado para ingressar neste exército de leitores da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe neste dia, mais um dia que o Senhor nos deu de vida. Louvemos e adoramos o Senhor por essa oportunidade única. Amém? Vamos então estar com as nossas Bíblias na mão, lendo os capítulos de hoje. Hoje estaremos nos despedindo do primeiro livro de Samuel. Vamos estar encerrando a história do rei Saul. E vamos então à nossa leitura de hoje, no seu cantinho, no seu horário reservado com o Senhor. E a irmã Daniela está aqui para ser a sua companhia. Deus nos abençoe neste momento. Vamos pegar a nossa porção diária de alimento espiritual neste dia e que o Senhor, o Espírito Santo, venha falar nos nossos corações. Medite na palavra, irmãos, porque o Senhor quer falar com você. Esta é a maior profecia, a palavra de Deus. Amém? Vamos então? Hoje são os últimos capítulos, 29, 30 e 31. 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas, divididas em grupo de 100 e de 1.000 soldados. Davi e os seus homens marcharam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia em que chegou, não o vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a vontade do seu patrão, irmãos, a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aquis respondeu: eu sei disso e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia.
e os filisteus subiram para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã e de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: Vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: Quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: Você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: Estes animais são seus? Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás no ribeirão de Besor por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou.
Mas alguns homens ordinários de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: Eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei e até hoje é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das cidades Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Arroer, Zifimote, Estemoa, Racal, Orma, Borazã, Atasse, Hebron e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. 1 Samuel capítulo 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia os seus 3 filhos. Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia, depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegar a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Amém, irmãos. Aqui então completamos a nossa leitura de hoje do nosso devocional. Encerramos o livro de 1 Samuel com essa notícia triste, né? Da morte do rei Saul, de todos os seus filhos em batalha.
onde ainda estava prevalecendo o povo filisteu e ainda zombando do rei e do povo de Israel, levou o seu corpo para a casa dos seus ídolos. Oh meu Deus, que decadência espiritual que chegou, porque de quem o Senhor se retira, o Espírito do Senhor se retira, não há um final feliz. Nós também vemos como Deus, antes da batalha aqui, que registra a morte de Saul e seus filhos, como Deus também livrou e protegeu o Davi, o futuro rei. Davi, que tinha se aliado a Aquis e estava servindo a ele como um servo fiel, até mesmo Aquis usa as palavras como se ele fosse um anjo poderoso, né? Um anjo que estivesse com ele. E assim, irmãos, ele foi impedido de batalhar contra o seu povo, ao lado do inimigo. Olha que livramento que Deus deu. Aqueles governadores não quererem a presença de Davi, por temer ele se virar contra na batalha, o sangue israelita falar mais alto, eles não permitiram que Davi participasse daquela batalha. Mas a gente vê aqui o cuidado de Deus para com o futuro rei da nação de Israel, como o futuro rei, que histórico ele ia ter de estar lutando contra o próprio povo. Como que ele seria digno de confiança assim? Então, irmãos, olha como Deus livrou e protegeu a Davi para que ele viesse a ser o rei segundo o coração do Senhor. Há coisas na nossa vida que são permitidas por Deus, não por sua vontade soberana, mas Ele também proporciona um ambiente propício para que o sirvamos com fidelidade. Deus abençoe o nosso dia, abençoe a nossa vida, irmãos, e continuemos a meditar na palavra do Senhor. Deus quer falar com você neste dia. Esteja atento aos sinais, o Senhor está falando com o seu povo. Amém? Deus abençoe, um bom dia e até amanhã. Amanhã vamos iniciar o livro de 2 Samuel. O segundo livro, que é uma continuação do primeiro livro de Samuel. Amém? Fiquem todos com Deus, um bom dia. Irmãos, e não esqueça de deixar o seu comentário. Essa é a última semana do nosso mês de março. Deu até um branco aqui, mês de março. Estaremos completando o nosso terceiro mensário e temos uma Bíblia para sortear este mês. Vamos então, eu só vou saber o seu nome a partir do seu comentário, tá certo? Vamos então comentar, edificar os irmãos com uma palavra e glorificar, sobretudo, glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e nos encontramos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. A paz.